Quem esteve na conferência, ó Senhor Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que eu chego na estância, eu faço uma oração de agradecimento ao Senhor por ter me levado. E todas as vezes que eu saio, na saída, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim e me leve novamente para aquele ambiente. O Senhor me fiel. Nessa conferência, havia uma grande expectativa, porque normalmente a conferência é a semana toda, mas havia essa expectativa, que a conferência se encerrasse na terça-feira. Eu não sabia direito ainda como as coisas iam acontecer. O fato é que a conferência em si, somado com os aperfeiçoamentos, irmãos, foi a melhor conferência que eu fui na instância até hoje. Toda palavra se encaixou. Certo? Um dom muito forte no seu espírito, verdade que o seu corpo está um pouco debilitado, mas muito forte no seu espírito. Ainda veio falar para nós da ideia central, né? Como está aqui escrito, a ideia central dos escritos de Paulo. O irmão voltou, mostrou aquelas 5 epístolas que compõem ali o coração, né, da Bíblia, toda a revelação da Bíblia. Mas o pano de fundo disso, o pano de fundo é que Paulo escreveu essas cartas, essas 14 epístolas, e toda a sua história foi mostrado lá mais uma vez. Mostrou um jovem sem convertido, problemático, e não tinha misericórdia. Nós vimos no caso de João Marcos. Só que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, que por amor aos jovens, por amor àquele jovem Paulo, não desistiu de Paulo, embora Paulo tenha desistido de João Marcos. Mas Barnabé conduziu Paulo, foi buscar ele em Tarso, conduziu ele até os irmãos, e hoje aquele jovem problemático tem 14 epístolas que nos dão a direção da economia de Deus. Irmãos, nós não podemos desistir de ninguém. Nenhum irmão ou irmã. Nós, através do exemplo de Paulo, o Rodolfo também mostrou muito o exemplo de Filemon, né? Mostrou a carta de Filemon, mostrou a questão de Onésimo, né? Onésimo, certo? Escravo, provavelmente defraudou o seu senhor, mas aquela epístola que tem só um capítulo, é profunda, fala profundamente do amor. O amor, irmãos, é a nossa base. Nós precisamos ter uma base sólida que é o amor. Paulo chegou a dizer: eu te envio, né? Digo, o meu próprio coração. Então, essa conferência mostrou isso. Nós queremos, com esse amor renovado, nós queremos resgatar aqueles que acham que não são amados. Todos os irmãos são muito amados na vida da igreja. Senhor Jesus, e só para concluir, no encargo central, o irmão ele tocou a epístola de Gálatas. O capítulo 4 é muito profundo. Ele fala da nossa filiação. Deus nos escolheu para a filiação. Eu acho que todos os irmãos aqui estão claros que a nossa vida cristã, a esperança do nosso chamamento, como disse Josimar, é porque Deus quer se dispensar cada vez mais, minuto a minuto, porque Deus quer ter filhos maduros, filhos que possam realmente herdar a herança, governar com Ele. Irmãos, isso passa pela nossa capacitação, isso passa pelo nosso aperfeiçoamento. E tocando uma palavra que o Wesley tocou lá no aperfeiçoamento. Não é questão de 5, 2 ou um talento, porque a Bíblia diz ali que era conforme a sua capacidade. O que nós precisamos melhorar é a nossa capacidade, para que Deus possa se dispensar mais e nós possamos ser mais úteis nas mãos do Senhor. Jesus é o Senhor.
ele, eu acho que assim, a palavra foi muito rica, né? E eu também gostei bastante que o irmão Edson falou, né? Que no aperfeiçoamento teve uma mensagem do irmão Edra, né? E ele disse que nós não devemos nos preocupar com a quantidade de talento que a gente recebe, mas com a nossa capacidade. Né? Que ele falou que muitos irmãos que às vezes recebem apenas um talento, eles tendem a enterrar esse talento, né? Porque só tem um. Mas nós não devemos nos preocupar com a quantidade de talento que nós temos, né? Mas sim aumentar a nossa capacidade. Né? E como falou, que aumentar a nossa capacidade dói, né? Realmente é um processo lento, né? Mas aí falou, né, que quem serve sofre, né? Senhor Jesus. E também toquei que ele falou, né, ele disse que se valorizar, que se amar a si mesmo, é se valorizar diante de Deus, né? E ele falou uma experiência do irmão Dong, né? O irmão Dong, ele se ama. Mas por que ele se ama? Porque ele se cuida espiritualmente. Ele realmente se valoriza. Ele está sempre ali cuidando, prezando pelo seu espírito, né? E isso é se amar, né? Não é se orgulhar. Né? Nós não devemos nos orgulhar quanto à nossa capacidade, né? Só querer aumentar a nossa capacidade para ganhar um título na vida da igreja, né? Nós não devemos ser ambiciosos, né? Se nós formos ambiciosos, nós não seremos úteis ao Senhor. Mas realmente nós temos que nos cuidar espiritualmente, né? Senhor Jesus. E o irmão falou muito sobre graça, bastante. Toda reunião ele perguntava pra gente, irmãos, o que é graça? Né? E ele falou muito, né? Que graça é Deus dando o seu Filho gratuitamente a cada um de nós. Nós não fizemos nada, o Senhor fez tudo por nós, né? E é por isso que nós devemos nos consagrar ao Senhor, né? Que quando a gente estava revisando, né, sobre essa mensagem que eu falou, eu me lembrei de uma coisa que foi falada aqui no SEAP, né? Que o Senhor, Ele fez tudo isso por nós, né? Mas Ele não vai esfregando isso na nossa cara, né? Ele não nos obriga a nós nos consagrarmos a Ele, mas Ele derrama o seu amor sobre nós, né? E nós somos constrangidos. Então, espontaneamente, a gente quer se consagrar ao Senhor, né? Ele fez tudo isso por nós, né? Foi para que nós não nos orgulhemos. Nós não tivemos participação, né? Isso, assim. Ele fez tudo isso sozinho, né? Mas ele falou aqui, o livro de Efésios, os 3 primeiros capítulos, foi falando sobre isso, né? Que o Senhor fez tudo isso gratuitamente para nós. Né? Mas os outros 3 capítulos, foi falando sobre o nosso andar, né? Qual será a nossa atitude, qual vai ser o nosso andar perante a tudo que Ele fez por nós, né? Qual será o nosso andar na vida da igreja? Nós devemos andar em amor, no Espírito, na verdade, na graça, né? Na luz. Senhor Jesus, sabe? Avisou a mensagem todinha já. Jesus é Senhor. Muito grato ao Senhor por essa oportunidade de ter ido a mais uma conferência, irmãos. E assim, a ideia central dos escritos de Paulo, segundo foi revisado lá, é exatamente o que a Marina compartilhou, né? É todo o plano de Deus, Deus dando seu Filho gratuitamente para nós e nos selando com o Espírito da promessa. Eu queria tocar nessa última parte, porque nós sabemos doutrinariamente que essa graça que foi dispensada para nós, ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo, né? Então, assim, muito prático isso, porque às vezes a gente acorda de manhã e a gente não acredita que Deus fez um plano para nós. A gente acredita nas contas que tem que pagar, no carro que tem que abastecer, a gente acredita no trabalho que vai ser difícil naquele dia, mas uma das últimas coisas que a gente pensa é que antes da fundação do mundo, Deus já nos colocou exatamente nesse lugar. Ele já traçou todas as etapas da sua vida. Basta você agora ter comunhão com o Senhor e não sair desse plano. O plano já está feito. Quando o avião decola, né? Antes de decolar, você pode observar enquanto nós estamos entregando nossas bagagens, nós estamos entrando no avião, acomodando ali, ligando o plano de ouvido, tem uma equipe que está fazendo um plano de voo.
Eles sabem onde aquele avião vai subir, quanto tempo ele vai passar subindo, depois quanto tempo ele vai passar descendo e onde ele vai pousar. E o Senhor já fez todo esse plano para nós. Irmãos, Ele nos deu, acima de tudo, uma garantia. Aqui no último trechinho do capítulo 1 de Efésios, ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Às vezes a gente não se atenta para esse trecho. Na verdade, o que o Senhor fez? Ele nos comprou com seu próprio sangue. E o selo dessa promessa, que Ele vai nos resgatar, que Ele vem nos buscar, é o Espírito. Eu até compartilhei com os irmãos do grupo familiar, diz assim: quando a gente vai contratar um serviço, a gente chega lá, aí a gente paga metade do serviço. Aquela metade ali que você pagou é a garantia que você vem buscar o resto. Entendeu? Então, quando você deixa uma joia no banco a penhor, você deixa aquela joia, mas você vai vir buscar. É uma garantia. Assim o Senhor fez com nós. Ele, além de nos salvar, certo? Além de todo esse plano maravilhoso que Ele fez, Ele está nos transformando. E o Espírito está dentro de nós, nos transformando dia a dia. Às vezes a gente também não se toca que dentro do plano de Deus está toda a nossa transformação. Quanta coisa a gente ainda olha no nosso dia a dia e a gente percebe que precisa melhorar, que precisa avançar. Mas a gente tem que olhar que um dia o Senhor vem nos buscar. Perfeitos. Essa prova é o Espírito dentro de nós. Esse Espírito é que a gente pode olhar para nós, olhar para o Senhor, invocar o seu nome, tocar no Senhor e dizer assim: o Espírito está aqui. É a prova que o Senhor vai me transformar. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Essa foi a minha primeira conferência. E assim, como Ele me aperfeiçoou. Então, o que eu vou dizer para vocês é muito mais do que eu experimentei lá, né? Que foi muito rico para mim, porque eu passei por momentos muito difíceis por problemas de saúde, né? Mas eu não deixei de ouvir, eu não deixei de ir, e essa graça eu experimento, né? Essa graça que nos foi concedida, né? Sem preço, né? Eu sinto ela dentro de mim hoje. Então, todos os problemas que eu passei lá, quando cheguei no último dia, eu não deixei de ouvir nada que eu pude ouvir. E quando eu cheguei no último dia, eu disse: ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Agradeci de todo o coração a Ele, por Ele ter tido misericórdia de ter me levado e ter experimentado tudo aquilo. Porque no último dia eu cheguei à conclusão: Senhor, eu passei por tudo isso porque o mais importante era a Tua palavra. Era tudo que eu ia experimentar escutando a Tua palavra, te experimentando dentro de mim. Então tudo que eu passei ficou tão pequeno, né, que hoje eu estou aqui louvando ao Senhor, agradecendo e contando o meu testemunho, né? Apesar de todos os problemas, eu só pude tirar coisas positivas. Além do mais, a presença dos irmãos, o cuidado dos irmãos, foi tudo muito bom, né? Então, isso é graça. Essa graça eu sinto dentro de mim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É só encorajar os irmãos, né? A respeito de ir para a conferência. Muitos deixaram de ir, né? E, como os irmãos sabem, sou esposo da Leilane, e quando eu vi aquele bolo de crachá em cima da cama, como eu fiquei triste, né? Porque muitos irmãos não puderam ir, né? E eu queria encorajar os irmãos a não desistir, né? Irmão, não desista. Prove o Senhor, né? Quando as passagens, a gente estava olhando as passagens, irmãos, todo dia. Era 1.500, 1.200, 1.500, 1.200. Eu disse: Senhor, se tiver nesse preço eu não vou. Eu não consigo ir nesse preço, né? E eu falei: Leilane, a gente não vai mais. Eu não vou mais, você vai. Desse jeito aí você vai e eu não vou mais. Ela falou: tem certeza? Aí eu queria dizer sim, irmãos, que eu tinha certeza que eu não ia, mas eu não conseguia, né?
Ela falou, então vamos orar, né? Eu falei, Senhor, se a passagem baixar para R$800 eu vou, né? E a passagem não baixava. Aí teve um dia, a gente estava lá na comunhão de casais, a senhora chegou lá, olha, a passagem baixou para 600, mas não acabou, agora tem de 800, né? Aí eu digo, puxa, aí o coração começou a acelerar, e agora o que eu faço? Eu vou ou não vou, né? Eu disse, não, mas eu disse para o Senhor que se baixasse eu ir, então eu vou, né? Mas eu orei errado, irmãos. Eu podia ter orado para ficar mais baixa, porque os irmãos que foram no mesmo voo que eu pagaram menos do que eu paguei. Senhor Jesus, irmãos, nossa fé ainda é muito pequena. Ó Senhor Jesus, irmãos, na próxima vez que você fizer a sua inscrição, prove o Senhor ele vai honrar o seu coração, né? Senhor Jesus. E como a Mariana falou, nós ouvimos em todas as mensagens, nós ouvimos falar da graça, né? E o que é graça, né? Isaías 55 diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso é graça, irmãos. Você vem para comprar algo que não tem preço e você não precisa gastar o seu dinheiro. Senhor Jesus, tudo que o Senhor fez por nós, tudo que Ele tem, tudo que Ele é, Ele derramou sobre nós, né? E uma coisa que o irmão Dono falou que eu fiquei impressionado: você não precisa pedir. Senhor, Cristo vem, desce para mim. Não, irmão, nós não precisamos pedir. Ele já se deu a nós. Senhor Jesus, hoje Ele está dentro de nós, né? Como o Paulo falou, o Santo Espírito da promessa está dentro de nós, e esse é nosso selo, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, como nós somos incrédulos ao desfrutar dessa graça, né? Ao não usar a graça corretamente, na verdade, né? Ela está disponível para nós a todo instante, a qualquer momento, e nós não usamos adequadamente, né? Quando eu era mais jovem, né? Na época do meu CEAP Férias, o irmão falou algo, ele disse assim, que quando você vai dormir, a partir do momento que você vai dormir, Deus, Ele está esperando você acordar para desfrutar da sua presença. Ou seja, Deus está esperando você acordar para derramar tudo que Ele tem para você, tudo que Ele tem para mim. Mas muitas vezes, irmão, nós nos distraímos com as nossas coisas, que achamos que é mais importante, né? Ou que são mais preocupantes. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmão, usar essa graça mais vezes, né? Usar mais, Senhor Jesus. E outro ponto, também importante, né? Que é com respeito ao testemunho de Barnabé, né? Barnabé, se nós formos observar, ele, toda a vida que vai falar de Barnabé, não fala muita coisa que ele fez. Ele chega, né? Pega Paulo e sai para cuidar de Paulo. Ele chega, pega Paulo e sai para cuidar de Paulo, né? E Paulo, irmãos, não era uma pessoa muito fácil, né? Ontem o Webster falando na mensagem, falando as coisas lá que Paulo fazia, ele era muito intrépido com as coisas dele, né? Em perseguir a igreja, em judiar dos irmãos, né? E quando o Barnabé ele pegou essa pessoa crua, irmão. Paulo ainda brigando e discutindo, e a discussão dele era tão grande que as pessoas queriam matar ele, né? Mas Barnabé, irmãos, não desistiu de Paulo, né? Se Barnabé tivesse desistido de Paulo, nós teríamos um prejuízo muito grande, Deus teria sido um prejuízo, né? Irmãos, nós não podemos desistir dos irmãos. Nós precisamos ver nos irmãos algo promissor, uma pessoa útil ao Senhor, né? Senhor Jesus. O irmão falou que Barnabé era determinado, persistente, e ele amava os irmãos, né? Depois que Paulo estava pronto, que Paulo seguiu o seu rumo, ainda veio o jovem João Marcos, né? E João Marcos também deu trabalho para Barnabé, mas Barnabé ainda assim cuidou dele, né? Ó Senhor Jesus, irmão, nós precisamos cuidar dos irmãos, né? Cuidar com amor, né? O amor ele não exige, o amor ele dá, né? Muitas vezes nós queremos amar com condição. Senhor Jesus, se esse irmão ele me ajuda, eu vou amar ele, eu vou cuidar dele. Mas se esse irmão não me ajuda,
cara, deixa ele viver a vida da igreja dele tranquila. Ó Senhor Jesus, nós precisamos amar de coração, né? Um amor que parte do Senhor, não o nosso próprio amor, né? Um amor que vem de Deus, Senhor Jesus. Uma frase que eu falei para os irmãos ontem, que me chamou muita atenção, é que o irmão Noni falou assim, que se a graça parte de você, isso não é graça. Senhor Jesus, a graça parte do próprio Senhor, do próprio Deus, né? E com respeito também ao nosso serviço na igreja. Se o nosso serviço na igreja, se o nosso amor para com os irmãos parte de nós mesmos, isso não é o verdadeiro amor, ainda é o nosso amor natural, né? Nós precisamos amar os irmãos com o amor do Senhor. Ó Senhor Jesus, isso não é fácil, mas nós precisamos começar a praticar pouco a pouco, para que esse amor possa crescer dentro de nós. Jesus é o Senhor. Cheio de encargo, tiveram muitos pontos, mas para você falar um ponto só, tá? Já é 11h30, a gente falou 15 minutos, então perdeu o tempo de vocês. É um ponto só, tá bom? De falar em público, mas realmente foi mais uma vez, né, uma conferência maravilhosa, né? Eu estive em setembro, né, e achei espetacular a conferência, né? Mas essa ela foi melhor ainda, né? Por todas as dificuldades que eu consegui levar, né? A minha esposa, ela estava com o coração de realmente ela sofreu muito lá, com problema de saúde, não passou muito bem, mas o Senhor conduziu ela, né? No alojamento que eu estava, né? O alojamento tinha muitos irmãos que a gente ganha muito compartilhando lá dentro, né? Mas ela estava num alojamento que as irmãs não chegavam muito nela, né? E ela sozinha ali, né? Mas aí eu estava lado a lado com ela, assim que ela saía do quarto, eu estava com ela tem dificuldade de andar e não conseguia conhecer a distância, mas o Senhor ele foi fiel, né? Porque no último dia, aquele dia especial, a gente invocou muito o Senhor e orou. E ela estava pulando comigo, né? Naquele dia, né? Quer dizer, foi embora todas as dores naquele dia, né? E uma coisa que me impactou muito lá também foi a palestra, né, do irmão Ezra sobre os pais. Pais, nós temos que salvar realmente nossos filhos, né? Aquilo ali, a primeira coisa que eu cheguei, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, foi ontem, né? Antes de na sexta-feira, porque o Senhor, as minhas filhas, ela não reúne, né? E a gente não criou ela na vida da igreja. Mas o Senhor me deu uma meta e a primeira coisa que eu fiz foi mostrar, eu comprei o DVD e mostrar aquela palestra para eles dois, para o casal, o meu filho e a minha nora. Porque aquilo ali, todos deveriam ouvir aquilo ali dos pais, para salvar essas crianças e conduzi-las na vida da igreja. Porque é o melhor lugar para a gente ter de crescer, tá certo, e amadurecer, né? Foi realmente uma conferência magnífica, maravilhosa, entre os irmãos, a palavra. Eu queria ver só um pouco também aqui, um ponto, né, da graça, né? E a gente compartilhou lá. Paulo diz aqui, né? Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Irmãos, a oração, ela é tudo, ela está sendo tudo nas nossas vidas aqui, né? Porque essa conferência a gente fez um esforço imenso para mim. E é uma situação muito difícil e a gente, sem muita condição, mas nós conseguimos ir. E através de oração, né, muita oração, eu não orei tanto na minha vida, né, como eu orei depois que cheguei na conferência, querendo se prostrar mesmo e se colocar diante do Senhor, debaixo dos pés do Senhor. Porque quando a gente ora com realidade, com fé no coração, Ele responde. E Ele respondeu às minhas orações. E Ele resolveu todos os nossos problemas. Jesus é o Senhor. Nosso Senhor Jesus. Como os irmãos já comentaram, né, a conferência ela foi maravilhosa, né? Mas como só pode um ponto, então eu vou interligar todos os outros pontos para dar só um. Nosso Senhor Jesus, realmente a cada 10 palavras que o irmão Dom falava, irmão,
15 era graça, né? E ele repetia assim todas as mensagens, até que um dia eu pedi revelação ao Senhor, né? Senhor, me revela por que o irmão Moura está tocando tanto nesse ponto, né? E até o dia que eu consegui elucidar, irmãos, que todas as vezes que ele falou de graça, foi para que nós soubéssemos que nada no processo de salvação veio de nós, né? Tudo foi por parte dele, né? Tudo foi ele que fez, né? Nosso Senhor Jesus, talvez se fosse por partisse de nós, irmãos, nós talvez nem quiséssemos ser salvos, né? Mas o Senhor nos salvou, né? Porque Ele nos predestinou, né? E o Senhor te guardou toda a tua vida para no momento certo Ele te revelar essa graça que é superior, né? Nosso Senhor Jesus, e eu toquei muito nesse ponto da predestinação, né? Porque o Senhor, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Antes que houvesse o tempo, na eternidade passada, o Senhor já havia nos escolhido. Ó Senhor Jesus. Só que predestinação, irmão, o irmão Doug nos deu o significado, né? Que não é algo pelo qual você está apto a fugir, né? Uma vez que você foi predestinado, você não pode mais lutar contra isso, né? Já aconteceu na sua vida e você não pode sair do seu destino, né? Uma vez, irmãos, que nós somos filhos de Deus, isso é para sempre, né? Você não pode não ser filho de Deus, né? Você não consegue lutar contra isso, irmão, porque Ele já entrou dentro de nós, né? Com a sua graça que é superior. Ó Senhor Jesus, todos os que têm sede, vinde às águas, né? Vinde comprar e comer, sem dinheiro e sem preço, né? Vinho e leite. Ó Senhor Jesus, e realmente essa graça ela nos motiva a nos derramar perante o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, a conferência internacional foi maravilhosa, mas a conferência de aperfeiçoamento, irmão, realmente nós ouvimos palavras assim que foram inefáveis para nós, né? Eu acredito que em momento mais oportuno os irmãos responsáveis vão citar melhor sobre o projeto Vide Frutífera, né? Mas basicamente, irmãos, os irmãos eles realmente estão querendo dar uma guinada na vida da igreja esse ano e eles contam com cada um de nós, né? Dando a sua justa cooperação do corpo, né? Vinculados pelo vínculo perfeito do amor, né? E crescendo o crescimento que procede de Deus. Ó Senhor Jesus, realmente teremos muitas oportunidades de pregar o Evangelho do Reino, irmãos, porque é para isso que nós somos comissionados, né? Esse é realmente um estímulo espontâneo depois que nós recebemos a sua graça, né? É pregar o Evangelho do Reino. Aleluia, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Meu ponto é exatamente isso. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. De fato, irmãos, o irmão Dong, como os irmãos já sabem, ele repete muito, né? Ele repete muitas coisas nas suas mensagens, né? E eu precisava estar ali para escutar apenas uma frase do irmão Dong. Valorize essa escolha. Irmãos, nós fomos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu. Ele frisou bem, Ele não te escolheu ali naquela cruz. Ali foi a outra parte, ali foi a parte que Ele se dando para nós, né, como graça. Mas Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, em determinado momento, o irmão Doug disse essa frase: valorize essa escolha. Poxa, irmãos, quantas vezes nós não valorizamos essa escolha? Nós damos ouvidos às mentiras de Satanás. Nós menosprezamos o do Senhor, a escolha que o Senhor fez em nos predestinar, né? Nos diminuindo, nos menosprezando, né? Dando vazão às mentiras na nossa mente, né? Não sendo útil como devemos ser, não servindo ao Senhor, né? Da maneira que o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu, irmãos. Não dependeu de nós, né? Satanás precisa ouvir isso, né? Não dependeu de nós, não foi uma escolha nossa, não depende da minha capacidade, né? Da minha pessoa em ser boa ou em ser ruim, do meu temperamento, difícil ou não, mas foi Ele que me escolheu, né? E Ele vai completar essa obra, né? Eu vou ser apresentada santa e irrepreensível, né? Diante do meu Senhor, né? Hoje eu quero valorizar essa escolha, né? No meu dia a dia, nas minhas atitudes, né? No meu trabalho, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento familiar, em tudo, irmãos. Nós precisamos valorizar essa escolha, né? Realmente nos colocar diante do Senhor, né? E nos apresentar: Senhor, nos usa, né? O Senhor me escolheu, agora me usa, né? Me transforma, cresce em mim, né? Eu quero atingir
revelação. É de ser esse filho maduro, né? Jesus não. Senhor Jesus, realmente nossa conferência foi muito rica. E o irmão Dong falou muito da graça. E ele teve uma manhã em que eu estava conversando com o Belinho, e eu fiquei perguntando, Belinho, mas por que o irmão Dong está falando tantas vezes na graça? O que é que eu não estou conseguindo enxergar? E, sem brincadeira, 10 minutos depois, ao irmão Dong leu um versículo que é Paulo pedindo para nós termos um espírito de revelação. Senhor Jesus, assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Senhor Jesus, se queres saber por que o Senhor nos chamou, né, nós devemos pedir esse espírito de revelação. Senhor Jesus, e o que é, por que o Senhor nos chamou? Tudo isso é por causa da graça. O irmão Dong falou tanto, né, sobre a graça, porque realmente nós estamos aqui por causa da graça do Senhor. Porque Deus deu o seu único filho por nós. Nós nem sequer pedimos. Nós não tivemos que trabalhar, fazer nada. Mas Deus nos deu o seu único filho. Mas por que Ele deu o seu único filho? Né? Porque nós fomos predestinados desde a fundação do mundo. Ele falou também muito sobre isso, né? Sobre a questão da filiação. E essa predestinação, né, são os laços de amor. Né? Porque nós, às vezes a gente acha que nós estamos presos porque a gente tem medo dos irmãos responsáveis, porque a gente tem amigos na vida da igreja, porque a gente nasceu na vida da igreja. Então a gente acha que nós estamos aqui por causa dos nossos familiares. Né? Mas não, irmão, nós estamos aqui tudo isso pela graça do Senhor, Senhor Jesus. Muitas vezes a gente vai e volta, né? Mas por que a gente sempre volta? Às vezes a gente acha que tem uma coleira em nós, né? Senhor Jesus, mas o que é isso? Esse laço é um laço de amor, né? Senhor Jesus, nós somos predestinados para isso, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Realmente, como os irmãos falaram, né? A gente ouviu muito sobre a graça, né? E eu tive esse mesmo sentimento, Senhor, eu quero ver o que o irmão está vendo, né? Por que ele está falando as mesmas palavras, todo tempo a mesma coisa? E ali eu pude realmente, numa reunião, né? O Senhor pode falar comigo, né? Puxa, como eu toquei no amor do Senhor, né? Porque o irmão começou a falar de como ele era antes, né? De tudo, como ele estava morto com os delitos e pecados, né? E como o Senhor resgatou, né, do lago de fogo, né? E ali eu pude realmente ver a minha situação, né? E ali eu pude tocar no amor do Senhor. E como ele falou, né? Quando nós fomos escolhidos para ser sua obra-prima. E hoje ele está trabalhando em nós, né? E como ali eu pude ver o trabalhar do Senhor, né? E ele falou de um irmão que todas as conferências estavam, e o Senhor, ele foi começar a falar da transformação desse irmão, né? E eu que há muito tempo também lembrava do irmão, do jeito dele e tudo. E realmente como você vê o trabalhar do Senhor, né? E ali também ele falou para a gente olhar para nós mesmos, né? E ver o trabalhar do Senhor na nossa vida, né? E ali eu pude tocar no amor do Senhor e ver quanto o Senhor tem sido misericordioso, né? E eu desfrutei muito depois dessa reunião, eu fiquei, pude desfrutar na casa sobre esses 2 versículos, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E realmente a gente viu que não é por nada que nós podíamos fazer, né? Mas tudo o Senhor fez por nós, né? E graças ao Senhor por esse grande amor do Senhor para conosco, né? E eu vejo assim que realmente o Senhor tem trabalhado na minha vida, né? E quando a gente olha muito ainda a trabalhar, né? E nós precisamos nos abrir, né? Senhor, trabalha mais, né? Realmente eu estou aberta a trabalhar do Senhor, porque eu quero também ser esse santo e irrepreensível. Glória ao Senhor. Vou continuar lendo os versículos que a irmã Sara começou a ler, né? Em Efésios 1, no versículo 6 fala assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha aqui, é a graça sendo concedida gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Aleluia!
Nesses versículos fala várias vezes sobre graça, né? E o Senhor derramou a riqueza da sua graça. Ele derramou abundantemente sobre nós, né? Aleluia! E Ele decidiu fazer isso antes da fundação do mundo. O irmão Deus disse que é como se o Senhor tivesse tido um pensamento antes da fundação do mundo. E nos pensamentos dele, eu já estava inscrita, né? Ele disse que o Senhor te escolheu nos pensamentos dele antes da fundação do mundo. Aleluia! Essa graça hoje me alcançou e é uma abundância de graça. Às vezes a gente pede, Senhor, me dá da tua graça, me dá da tua graça. Só que a graça já foi concedida gratuitamente no amado, já foi concedida. Irmão, receba essa graça. Ó Senhor Jesus, que eu quero desfrutar dessa graça, né? E tudo isso, ele falou dos primeiros capítulos de Efésios, fala da graça, da salvação, de tudo que o Senhor fez por nós. E nos últimos 3 capítulos, né, falando sobre os tipos de andar, né, e é para nós vivermos hoje, na vida da igreja, desfrutando dessa graça. E aí, depois das mensagens do irmão Dong, vieram as mensagens dos irmãos cooperadores, né, nos aperfeiçoando. Irmãos, eu fiquei muito feliz. O meu sentimento é de ter ficado feliz, porque eles falaram da nossa importância para o Senhor, da nossa importância na vida da igreja, né, e aqui em Êxodo 35, no versículo 30, fala assim: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira e para toda sorte de lavouras. Também lhe dispôs o coração para ensinar ao trem. Aí no versículo 35, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. E aqui ele fala de todos os tipos de trabalho, né? Irmãos, são vários tipos de função. Nós não somos capazes de exercer todas as funções. Eu não sei tecer em estofa azul, em púrpura, em carmesim, todos ao mesmo tempo. Mas em pelo menos uma coisa eu sei servir, né? Então o Senhor, Ele quer a sua função. Ele quer aquilo que você pode ser útil. E os irmãos disseram sobre a frutificação, como cada um de nós pode funcionar para frutificar, né? E assim, é para nós sermos felizes. Se eu sei fazer comportagem, se o Senhor me deu esse talento, eu vou fazer comportagem e eu vou ser feliz fazendo comportagem. Agora, se eu sei servir com as crianças, né, eu posso ser feliz servindo as crianças. Se eu sei apacentar as pessoas, eu posso ser feliz apacentando as pessoas. Ou se eu sei bater em porta, não sei apacentar, mas eu sei abrir as casas para o Senhor, eu vou ser feliz fazendo isso também. Irmãos, o Senhor quer que a gente seja feliz. E a gente se acostumou a ser estéril. A gente se acostumou a passar vários anos na vida da igreja e não entregar nada para o Senhor. A gente se acostumou a não entregar nenhum fruto. Irmãos, o irmão disse bem claro: você acha que Deus está feliz com isso? Você acha que isso é normal? Irmãos, isso não é normal. Aquela figueira que o Senhor Jesus viu, e ele estava louco para comer alguma coisa daquela figueira, ele achou a figueira muito bonita, mas não tinha um fruto, e ele amaldiçoou aquela árvore. Irmãos, hoje nós podemos dar frutos para o Senhor. Irmãos, não olhe só para você, olhe para a graça. Você é capaz, irmãos, nós somos capazes de frutificar para o Senhor. Ele que nos deu a inteligência, Ele que nos deu a habilidade, foi o Espírito. A obra é do Espírito. Não se sinta útil para o Senhor. Você é capaz de ser feliz na igreja. Senhor Jesus, você é capaz de ser feliz na igreja. Senhor Jesus, Deus me toca muito também, irmão, nessa escolha do Senhor. O Senhor escolheu a cada um de nós antes da fundação do mundo. Mas Ele não escolheu para qualquer coisa. Ele escolheu para nós estarmos no seu plano. Então Deus tem um plano. E cada um de nós é importante nesse plano. Com certeza o Senhor colocou cada um de nós nesse plano, né? E eu vou me tocar muito, né? Na conferência, teve a conferência e depois teve o treinamento. E como a senhora falou, como os irmãos falaram, irmãos, valorize a escolha. Cada vez que vou naquela instância, cada vez que vou chegando ali, eu agradeço muito ao Senhor. Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Senhor, muito obrigado
obrigado, né? Porque ali, irmão, nós podemos ouvir o falar do Senhor, podemos ser encorajados, né? Através da comunhão com os irmãos, através da convivência com os irmãos. Irmãos, essa crise não é para nós pararmos, irmãos, essa crise é para nós avançarmos. Amém. Senhor Jesus, essa crise não é para me deitar e ficar chorando, essa crise é para avançar. Eu sei que foi tão difícil nós sair dali. No primeiro dia eu estava andando assim, no primeiro hino, e eu passei por trás da irmã e ela me chamou e me abraçou. E ela estava chorando muito, né? Era a irmã da Teresina. Ela falou assim, como eu, por um lado estou feliz de estar aqui, por outro lado estou triste. Quantos irmãos se deram esquecer em Teresina e não puderam vir por causa das passagens? Irmãos, aquilo doeu no nosso coração. Eu creio que cada um de nós que estava ali teve esse sentimento, né? A Zeilda sentia falta da Leninha, a gente sentia falta das irmãs. Então, irmãos, Senhor Jesus, o que é a prioridade na nossa vida? Irmãos, nós precisamos ser um povo que aprende a lutar, irmãos, pelo propósito de Deus, pelos negócios de Deus. A gente sabe que cada ida é uma luta, cada um de nós, quando senta naquele avião, sabe o preço que pagou. Irmãos, o preço é muito alto, mas nós precisamos pagar qualquer preço para estar em comunhão com os irmãos, não só nas conferências, das reuniões, da reunião de casa, no apacentar. Irmãos, precisamos pagar esse preço. O Senhor pagou algo muito maior por nós. Oh, Senhor Jesus, o que mais me ganhou foi isso, né? E nessa época tão difícil, precisamos amar os irmãos com esse amor de Deus, né? Ele falou que essa pista é o amor. Esse avião para decolar, ele precisa do amor. Ele falou, não é qualquer pista, essa pista tem que ser sólida. Ele falou que a pista do aeroporto não é a conversa que tem aqui nessa rua. É uma pista sólida, é uma pista que aguenta pancada, irmãos. É uma pista que aguenta peso. Senhor Jesus, esse deve ser o nosso amor. Ele falou lá em João, amou e os amou até o fim. Precisamos amar até o fim. Amar aqueles que nos dão trabalho, amar aqueles que nos injuriam, amar aqueles que falam mal de nós. Precisamos amar, irmão. Amar até o fim. E a gente sabe que em Romanos, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, essa fé foi dada a cada um. Irmãos, cada um de nós tem o nosso dom, cada um de nós tem a nossa função nesse plano de Deus. Como o Belinha falou no treinamento, o irmão falou, irmãos, seja feliz servindo a Deus. Se você não é um comportor, se você não gosta de fazer comportagem, irmão, não critique quem faça e nem se sinta acusado por isso. Com certeza você tem o dom. Se você não faz a comportagem, você pode apacentar aquele que o comportor já foi lá. Se você não é de falar aqui em público, irmãos, você está aí sentado, mas você está orando. Irmãos, cada um de nós tem um dom. Dessa vez agora todo mundo foi muito apertado financeiramente, né? E assim, graças ao Senhor, né? O Senhor levou a irmã Sandra com o seu dom. E nós chegamos lá na quinta-feira, né? E da quinta, sexta, sábado, era cuscuz da irmã Sandra. Nós vamos voltar igual pinto. Mas todo dia, muito cedo, ela já descia para fazer o café, né? Então nós ficamos aqueles dias todos, irmãos, comendo cuscuz com café e com ovo. Mas graças ao Senhor, irmãos, foi maravilhoso. A gente não pode estar em folga. Nós estamos ali restritos, mas estamos juntos. Estamos tendo comunhão. Estamos no Senhor. Senhor Jesus, eu sou feliz na vida da igreja, eu quero ser mais feliz, né? Senhor Jesus, aqui em Colossenses 1, 27, fala, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, dentre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus, como o Edson falou, foi a várias conferências, mas essa foi uma que tocou muito. Porque né, tem alguns aperfeiçoamentos durante as conferências anteriores, mas era para uma minoria de irmãos, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor pode abrir para mais irmãos dessa vez, né? Senhor Jesus, então creio que por ter sido muito ajudado,
aperfeiçoado, né? E uma parte que me tocou muito foi quando o irmão falou num aperfeiçoamento de uma pregação do Evangelho, foi sobre duas palavras, né? Eficácia e eficiência. Senhor Jesus. Ele falou que na eficácia ele citou um medicamento, né? O medicamento ele pode ser muito eficaz, né? Mas ele pode trazer muito efeito colateral. Senhor Jesus. Aí ele citou que eu posso, nos serviços, né? No meu serviço à igreja, no serviço, né? No procedimento com os irmãos, eu posso ser muito eficaz, mas trazer muito efeito colateral, né? Senhor Jesus. Ele falou esse efeito colateral nos procedimentos, posso, né? Não estar usando essa graça que o Senhor tem nos dado, né? Pode vir de mim, mas eu quero que venha do Senhor, né? Senhor Jesus. Aí ele tocou também na eficiência, né? A eficiência é o procedimento, né? Não se preocupar só com o resultado em relação à eficácia, né? A eficácia está muito preocupada com o resultado. Ela pula várias coisas para ter um resultado, né? A eficiência, ela se preocupa com o procedimento, né? Senhor Jesus. Então, fico muito tocado que a eficácia, irmãos, eu tenho que ir ao Pai, né? E a eficiência, eu tenho que ir aos irmãos. Eu tenho que pregar, eu pedi ao Senhor, né? Na conferência passada, peguei um ponto e batalhei nesse ponto, fui muito iluminado. Nessa conferência, eu peguei um ponto também e peço ao Senhor, né? Senhor, nesse semestre eu quero ser eficiente, né? Quero ser eficaz e também eficiente. Aí, concluindo aqui, o irmão falou que, Colossenses 1, 29, que para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Senhor Jesus, precisamos ser eficazes, mas também eficientes, né? Se preocupar com o procedimento e se preocupar com o resultado. Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Eu também quero valorizar essa escolha, né? Essa conferência foi muito especial, né? Principalmente para mim e para minha família, né? Porque meu pai foi, né? E ficamos muito gratos ao Senhor, né? Durante quase 20 anos nós orávamos, né? E nós entramos na vida da igreja e sempre que tinha as conferências íamos toda a nossa família e meu pai ficava, né? Puxa, como nós ficávamos tristes, né? Mas o Senhor levou dessa vez. Oh, Senhor Jesus! E ali eu pude tocar, né? Realmente nessas bênçãos, nessa toda sorte de bênçãos espirituais, né? Que o Senhor tem derramado para cada um de nós. É fácil tocar nas bênçãos materiais, irmão. Mas as bênçãos espirituais nós precisamos desfrutar dessa graça, né? Para tocar dia a dia, né? Tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Quantos milagres, né? O irmão falou, quantos milagres o Senhor tem feito na sua vida que você não tem conhecimento. Quanto guardar, né? Desde a fundação do mundo, antes, né? O Senhor nos escolheu. Ó Senhor Jesus. E quantas vezes não valorizamos, né? Como os irmãos falaram, essa escolha. Puxa vida. E aqui fala, né? Para nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus. Mas ele continua, irmão, por meio de Jesus Cristo, né? Por meio de desfrutar dessa graça. Ó Senhor Jesus. Uma frase que me tocou muito, que o irmão falou, né? Tudo que não deve existir em nós, Deus vai remover. Puxa vida, o ponto, irmãos, é permanecermos nesse avião. Ele tem um plano de voo maravilhoso para nós, né? Vamos permanecer na vida da igreja, desfrutando do Senhor, né? Como já foi falado, né? Todos vão falar, serviço, né? Todos têm, né? Realmente o Senhor precisa nos mostrar onde Ele quer nos usar. Aleluia. Aleluia para essa graça, né? Como a Jocé falou, né? Em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. As bênçãos não é só material, né? Essa bênção é a graça, né? O irmão mostrou, né? Pode abrir meus olhos, né? Muitas vezes a gente pensa que bênção é só algo material, a minha mente, né? Muitas vezes pensa isso, mas a graça é a maior bênção que a gente pode receber, né? O Senhor nos deu a própria vida, né? E uma frase que me impressionou, o irmão falou assim, se tiver esforço nosso, tiver algo que nós fizemos, não é graça, né?
O Senhor fez tudo por nós, né? Eu não precisei fazer nada, então é graça, né? É como diz lá em Isaías 55, né? Sem dinheiro, sem preço, né? Nós não pagamos nada, o Senhor fez tudo, né? E o irmão Douglas mostrou também, né? Que nós éramos material destinado ao lago de fogo, né? O Senhor, ele até falou assim, que o Senhor nos tirou, nós já estávamos queimando. Ele tirou a brasa, ele tirou a parte que estava queimando e ele está nos moldando, né? Ele está trabalhando em nós. Puxa vida, isso é realmente muita graça, porque é o que estava ali para ser jogado no lixo, para ser queimado, e ele vai transformar em obra-prima, né? Obra-prima é algo que é feito com o melhor material, né? A melhor tela, a melhor tinta, mas o Senhor nos escolheu. Que tamanha graça! Nós não éramos nada, eu não era nada, eu estava destinada a queimar, mas o Senhor me escolheu, o Senhor está me moldando, como a Jopé falou, Ele vai tirar tudo que não presta, né? Tudo que não agrada a Ele de mim, né? Em mim Ele vai retirar, né? Isso é doloroso, né? Não é fácil, mas Ele vai tirar, né? Porque Ele quer me transformar em obra-prima, né? E o aperfeiçoamento realmente veio me mostrar isso. Muitas vezes Satanás faz de tudo para que a gente fique oprimido, né? Mas o Senhor já nos escolheu, né? E Ele quer nos usar, né? Essa graça que Ele nos deu também não é para a gente ficar, graça, vem, o Senhor vai transformar. Mas eu preciso me dispor também, né? Eu preciso me oferecer ao Senhor, né? Como sacrifício vivo, né? E no aperfeiçoamento, os irmãos tocaram em João 15, né? Ali, a videira, quando, até o irmão falou assim, que quando a vide, né? Ela dá um fruto no ramo, a videira é só ramo. E quando dá um cacho de uva naquele ramo lá, nunca mais nasce uva ali naquele ramo. E é preciso cortar para que nasça novamente, né? E o Senhor pode me iluminar muito, né? Quantos anos na vida da igreja, e muitas vezes eu fico presa ao que eu frutifiquei, né? E o Senhor precisa me podar, né? Para que eu possa frutificar novamente, né? Daquele ramo não vai sair mais nada, né? Eu não quero ficar presa aos meus ramos, às experiências passadas, né? Que o Senhor possa me usar, né? E essa poda, ela é dolorosa, né? Mas é necessário, né? O Senhor já nos deu tudo e agora Ele quer nos podar, né? E Ele quer que nós sejamos úteis a Ele. Basta nos dispor. Acho que todos nós devemos muito impressionar isso que o irmão quis que a gente realmente tocasse, né? Que era na graça, né? E eu ficava realmente, Senhor, também quero tocar nessa graça. Eu sentia cada versículo assim, essa edição já estava chumegando, né? Já estava pegando fogo. O Senhor foi lá, né? E nos tirou e está limpando, né? E o Senhor, né? Ele deu seu filho gratuitamente, né? Como nós vemos em Isaías 55, né? Sem dinheiro e sem preço, né? E o irmão da graça, então, e sem esforço, né? Nós não precisamos nos esforçar, né? O Senhor deu tudo de graça, né? E nós, eu já fui desfrutando dessa graça, né? Porque assim como o irmão Socorro, né? Estava muito feliz que o esposo estava indo, né? Eu também estava, né? Toda a igreja sabe. Aliás, toda a igreja ficou sabendo até a minha idade, né? Porque eu tive que pedir esse presente de aniversário, né? Eu pedi para ele que meu presente de aniversário seria a ida dele, né? Mas isso foi muito difícil, né? Para todos os irmãos foi muito difícil a compra das passagens, né? E eu pedia os meninos lá em casa para me ajudarem, ninguém me ajudava. Por quê? Porque eles sabem que fevereiro eu vou, a dificuldade financeira, né? A conferência internacional eu faço tudo para eu ir. Quando eu já estou terminando de pagar a minha, aí chega deles, né? Conferência de jovem. Então ninguém queria ir comigo para não atropelar de jovem, né? E eu sei, mas no meu coração, né? Desde a conferência passada, a gente orou junto, né? A Jane até sabe, né? A gente orou junto assim, na próxima conferência eu quero toda a minha família aqui, né? Mas o Senhor honrou o desejo do meu coração, né? Pensei que foram muitas dificuldades. Quando eu achava que já estava certo, aí vinha aquilo na minha mente. Como é que vai ficar sem assistir TV, sem ver, sem fumar, sem fazer isso, sem fazer aquilo, né? E eu desesperava. Aí um dia até eu disse, com essa mensagem do Joel, né? Joel disse, deixa Deus fazer, né? E realmente Deus fez todas as coisas, né? E
ele tocou também nessa graça. E ontem mesmo, né, a menina disse, pai, o que é graça, né? E ele disse para todo mundo o que é graça. Ele realmente ganhou, ele sentiu todo o amor dos irmãos, né? Os irmãos encostavam perto da gente, é muita reunião, né? Aí acho que todos os meus filhos, né, queriam que eu ficasse um pouco perdendo a reunião. Eu não vou perder a reunião, não. Mas ele ia, né? Aí a gente ia, chegava atrasado, mas ele pôde tocar e ganhar muito, né? Eu creio assim que o Senhor realmente falou o coração dele, né? Eu estou desfrutando muito dessa graça. Muitos pontos eu ganhei, mas os irmãos também têm muito para falar, né? De falar só dessa alegria, né? Queria convidar os irmãos a buscar em Goiânia, beleza? 주 예수여, 주 예수여, Senhor Jesus, amém pela tua igreja. Eu tive uma experiência antes de ir para a conferência na internacional. Normalmente eu sou em São Paulo, certo? Porque mesmo lá eu posso ir para eu choro. Só que dessa vez Deus ficou me cutucando, Senhor Jesus. Aí eu vi a coisa passar e estava para o Paulo. Eu estava cara, bem sempre. Senhor Jesus. Aí eu estava desistindo. Aí foi quinta-feira passada, eu fui ao trabalho. Estava de bobeira, fui olhando as passagens lá no Decolar, né? Eu vi que os preços estavam 700, 800 reais. Não perdi tempo, já liguei para a irmã Sara. Irmã, compra essa passagem para mim, por favor. Aí peguei, no dia seguinte já fui direto para São Paulo e lá recebi a graça. Senhor Jesus, irmãos, se vocês estão aqui é porque a graça de Deus alcançou. Senhor Jesus, um outro ponto que eu toquei lá na conferência foi quando eu estava revisando com o irmão. Eu estava falando do meu trabalho, não sei o que, eu falei para o meu chefe. Obviamente, chefe é puxo, né? Aí um irmão chamado, não lembro o nome do irmão, é um irmão chinês, ele chegou e falou pra mim, você já pensou em orar por ele? Senhor Jesus, eu nunca pensei nisso, eu acho que eu nunca pensaria se ele não falasse. Mas Senhor Jesus, mas através disso eu pude tocar que, como eu sou pai ainda, eu sou inútil, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Está dando branco aqui. Então, uma coisa que eu estou aprendendo bastante quando eu estava na igreja é que todo mundo, nós como, sei lá, irmãos, como Cristo, a gente sofre bastante, né? Tribulações, dificuldades do dia a dia, só que isso não pode abalar a gente. Mas, através disso, Deus quer lapidar a gente. Senhor Jesus, porque a herança Ele já deu. O que a gente precisa, amadurecer para merecer ela. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Essa conferência eu pude tocar bastante nessa graça também, né? Essa conferência, acho que foi a conferência que eu fiquei mais preocupado com o dinheiro. Os irmãos sabem que eu tenho responsabilidade com o caixa da obra, né? Dessa vez a gente foi com praticamente metade do valor necessário para a gente passar os dias ali, né? Eu e mais 5 irmãos, a gente serve ao Senhor e a gente não tem outra fonte de suprimento a não ser as ofertas, né? Então a gente tem aquele coração de cuidar dos irmãos, assistir os irmãos nas necessidades deles. Então ali a gente precisa de transporte, precisa de alimentação. E fiquei muito preocupado com isso o tempo todo, né? Também chegando notícias ruins assim, de ofertas. As ofertas poderão sofrer queda. Mas louvado seja o Senhor pela graça, né? Então o Senhor mostrou muito, bateu muito nessa tecla durante o livro de Efésios, né? Foram 5 mensagens em Efésios, mostrando o irmão sempre enfatizando a questão da graça, né? Como os irmãos já falaram aqui, explicaram muito bem, né? Graça é Deus fazendo tudo por nós. Nós nem precisamos pedir, só precisamos receber. Né?
Só precisamos reconhecer que precisamos de tomar posse da graça. E assim, meu coração não estava tocando nisso aí, né? Porque essas coisas mexem com o nosso coração. As coisas do sustento, coisas relacionadas a dinheiro, né? Então esse ano de 2015 não foi fácil. Em 2016 parece que vai ser mais difícil ainda. Senhor Jesus, né? Mas louvado seja o Senhor pela graça, né? Essa graça é como água, né? Batendo ali naquela... Nosso coração está endurecido, mas como diz o ditado, né? Não é um versículo. Água mole em pedra dura, bate até que fura, né? Então, em determinado momento, o Senhor pôde tocar no meu coração. Né? Em Efésios, ele mostra que Deus quer nos sensibilizar para que nós possamos enxergar o propósito dele. Efésios 1:17, Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Né? Então, o irmão mostrou que quando nós tocamos nessa graça, nosso coração é aberto. E é aí que nós somos iluminados, para conhecer, né, a esperança do nosso chamamento. Irmãos, nosso alvo é espiritual. Então essas coisas terrenas não devem atrair os olhos do nosso coração. Nós precisamos deixar que essa graça nos sensibilize, para que o nosso coração possa ser aberto e nós possamos ganhar a revelação do propósito de Deus para conosco, né? Louvado seja o Senhor. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra, né? Realmente eu creio que todos nós estamos encorajados e o Senhor pode também mover ali outros servos dele para ofertar. E aquela necessidade foi suprida. Então, irmãos, precisamos confiar no Senhor, né? O que nos falta, Deus vai criar. Amém? Isso é graça, né? Vamos confiar no Senhor. Nesse ano de 2016, que o Senhor possa trabalhar nossa fé. Que o Senhor possa realmente ganhar o nosso coração, iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos ter o nosso alvo bem fixado no Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Vamos falar da graça para mim. É tanta coisa. Significa tanta coisa. Eu estou tão nervoso aqui. Isso aqui hoje é graça, pessoal. Mas eu olho hoje para a minha vida, por tudo que eu já passei, eu ainda estou vivo. Eu não acredito que eu estou vivo, pessoal. Até não dá para explicar, sabe? É muito bom ter a experiência com o Senhor. É isso que eu quero dizer para vocês. Sentir esse amor cheio do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, falar da misericórdia do Senhor para mim eu estar vivo aqui hoje. Eu estar aqui falando com vocês. O Senhor me dá outras respostas mais profundas. Falar da misericórdia do Senhor é tanta coisa, irmãos. E o irmão Doug, toda vez que ele falava sobre a graça, eu me enchia desse amor, né? Eu olhava para a minha vida, tanta coisa que eu passei, eu sempre me emocionava. E tem uma questão também, que eu fui muito tocado lá, que é a questão do amor incondicional. Porque assim, pessoal, eu fui de muitas denominações e eu aprendi muitas regras, assim, tipo, quando chegar um irmão que é novo, vá lá, né, atenda ele, não sei o que, tal. Mas eu fazia aquilo como regra, eu não fazia como amor, tá entendendo, pessoal? Aí tinha os grupos familiares lá também, nas denominações tem muito também. Você tem que cuidar de 10 pessoas e você tem que dar logo função para elas se sentir alguma coisa, né? Para elas se sentir alguma coisa e serem motivadas para querer também multiplicar e tal. Mas eu ficava vendo que tinha tanta regra, quer dizer que não é para o amor encher ele, né? E automaticamente ele, cheio desse amor, ir atrás de outras pessoas e formar um novo grupo, uma nova multiplicação. Não para encher o ego dele, né? Então, eu estava lá, o irmão estava falando sobre isso, e isso me tocou também muito. Que a gente coloca muitas regras, até estava compartilhando com o irmão Edson ontem, que eu sou estudante de Direito, e as regras, as leis, elas aparecem quando a gente desrespeita o direito do outro. Mas se a gente sempre respeita o direito do outro, traduzindo, se a gente sempre ama o outro, não precisa de regra, não é verdade? Se a gente sempre respeita o direito do outro,
não vai precisar. Aqui no Brasil é um recorde de leis, porque não se respeita, né? Mas tem países que as pessoas respeitam tantas outras, que poucas são as leis. Pouca, até a Constituição Federal, tem países que só tem 10 artigos. A do Brasil tem 250 artigos, porque não se respeita, né? Mas eu não quero que a gente crie regras, eu quero que a gente ame. Um amor incondicional. Amém, irmãos? Então falar da graça para mim é tudo isso. Amém. Realmente nós precisamos estar no amor do Senhor. E o amor do Senhor, ele vem logo aqui no começo de Efésios, né? Que fala que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós foi pela vontade do Senhor e ele quis nos escolher, e em amor nos predestinou para a filiação. Não só ele me tirou daquele meu destino do lago de fogo, mas ele quis me dar a filiação, né? Então às vezes a gente demora a tocar nisso porque pensamos que nós somos algo, que nós merecemos algo, né? Mas nosso destino era o mesmo, era o lago de fogo. Nós não merecíamos nada, apenas a morte ali no lago de fogo. Mas por causa da muita misericórdia do Senhor, em amor, ele nos predestinou, né? E como diz aqui em 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ó Senhor Jesus, mesmo sendo um tição para o fogo, o Senhor quer fazer de mim uma obra-prima. Isso realmente é para desfrutar de muita graça do Senhor. Eu não merecia nada e eu não posso fazer nada, mas Deus me escolheu. Realmente é como os irmãos já falaram, né? Nós precisamos todo dia lembrar disso, né? Que o Senhor, ele teve muita misericórdia de nós e hoje nos colocou nesse ambiente tão aprazível, né? Então, assim, que a gente pode escutar a palavra do Senhor. E até estava comentando com a Jofete, né? Que com 3 anos eu conheci o Senhor e minha mãe não empatou. Eu fui sozinha, mais nova, e ninguém me empatou de ir para as reuniões. Um grupo sem nome, como meu pai sempre disse, mas minha mãe deixava eu ir para as conferências, onde posso... Ah, meu filho, é com os irmãos, tá certo. E minha mãe me liberou. Irmãos, isso é predestinação. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos escolheu nele, né? E ali no momento especial, os irmãos cantaram esse hino, eu pude tocar com tanta realidade. Fico tão impressionado, ó, totalmente encorajado em me reunir, juntamente com os irmãos, em plena comunhão, doce é tal fluir, quão rica é a esfera que eu vivo, me liberta dos temores e conflitos, transporta-me a outra dimensão. Ó, por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Ó, por essa vida eu sou regado, invocando o Senhor. Eu não abro mão dessa esfera. Foi o que me salvou. Ó, e grito alto, sem receio, feliz, feliz na igreja estou. Ó Senhor Jesus, olha a mentira de Satanás, toda crise, toda tristeza, toda angústia, nós somos felizes. Ó Senhor Jesus, sou feliz porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me colocou nessa esfera e tem misericórdia de mim, para ouvir esse falar, para me encorajar. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Também não abro mão dessa esfera. Ó Senhor Jesus. Realmente não teve como não tocar na graça dessa conferência. Né? Senhor Jesus, a graça ela nos alcançou e hoje podemos desfrutar dessa graça. Eu foquei bastante em 3 versículos. Um foi de Efésios 3, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu lembro que quando o irmão leu a primeira reunião que ele leu esse versículo, ele falou que a maior bênção a gente já tem. Né? O Senhor, ele é nosso. Né? Cristo, ele é nosso. Né? Aleluia. E outro versículo foi em João. Senhor Jesus.
João 13:1 fala: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ó Senhor Jesus, realmente esse é o sentimento que tem que arder em nós, né? Amar até o fim, amar todos os irmãos. E realmente esse aperfeiçoamento eu pude ganhar bastante, né? Eu pude vir com o meu espírito renovado, né? Senhor Jesus, que a cada dia, né, possa arder em nós o encargo de frutificar. Realmente não podemos ficar parados. Então o Senhor conta conosco. Ó Senhor Jesus. E o último versículo foi 1 João 3,16. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Né? Que esse versículo possa estar no nosso coração. Né? Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Senhor Jesus. Amém. Seja o nome do Senhor. Eu pude desfrutar muito dessa conferência. Pude desfrutar de algo que eu amo demais. Que está lá em Efésios 5:38. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, isso é precioso. E eu pude ver cada detalhe, né, das epístolas de Paulo, do ponto central. Eu pude ver que eu já estou nesse avião. Né? Eu não posso nem virar nem para a direita nem para a esquerda, né, como diz o livro de Efésios e Colossenses. E também sobre a questão desse alvo. Eu já tenho que prosseguir nesse alvo. Eu pude desfrutar que eu sou filho de Deus e que eu tenho que crescer. Eu não posso estar olhando para a minha alma, para as coisinhas dessa terra, para fulaninho, para ciclaninho. Eu tenho um alvo. Meu alvo é reinar com Deus. Meu alvo é também levar os irmãos. É também prosseguir não sozinho, mas com Cristo e a igreja. E esse Cristo, ele é um Cristo ressurreto. Ele já nos deu tudo. Nós já estamos sentados nas regiões celestiais. Irmãos, também, assim, de maneira prática. E eu pude ver que o mundo não está mais perdendo tempo, né? Com tanto conhecimento. Irmão, nós já conhecemos esse Cristo. Nós precisamos praticar. Chega de discussão, de conversinha, de como eu fez isso. Irmão, isso não nos leva a nada. O que nos leva é deixar esse Cristo nos transformar. Já que todo mundo contou isso, para mim chegar ali naquela conferência, para eu chegar ali naquela conferência, não foi algo fácil. Primeiro, minha filha, acho que a maioria já sabe que ela estava enferma, eu nem acredito mais. E você vê, aí até a Jussária fala, você é muito dura, assim, você não chora, sabe? Eu posso chorar na presença de Cristo. Irmãos, não tem sofrimento? Tem. Mas podemos nos alegrar em Cristo. Eu olhar minha filha, lourinha, aquele cabelo cheio de vida, olhar sem nenhum cabelo não é muito fácil. Mas eu creio no Deus que ressuscita mortos. Quando ela chegou, você vai me deixar assim, todo mundo ia acusar, né? Porque todo mundo acusa. Adora a alma, adora acusar. Você vai me deixar enferma? Eu estou enferma. Quem disse que você está enferma? Você tem seu marido, você tem Cristo. Eu vou lá, eu preciso ir, né? E o Senhor me levou. Não tendo nada, como diz Isaías 55. Eu sou uma profissional, sou funcionária pública. Mas eu não tinha nada. Mas o Senhor me levou. Não precisa falar muito. Deus, esse mistério da filiação. Que Ele nos chamou antes da fundação do mundo. É algo prático. É algo prático que nós precisamos praticar. Não adianta a gente ficar mais com a nossa vida da alma. O mundo já... Ele falou até pouco, né? Mas é porque a gente já estava negando tanto, né? Mas nós precisamos negar em Cristo. Negar em Cristo, irmãos. E assim, é muito prático. Você vê o Deus que ressuscita mortos, lhe trazer de volta. Lhe trazer de... Nada não importa, irmão, nós já entramos nessa forma. Não adianta você olhar para trás, os problemas, eu tenho isso, não adianta. Você tem que prosseguir, olhar o alto. E tudo Ele lhe dá. Eu tenho desfrutado dessa experiência de viver em Cristo, de ver minha filha tomando aquelas quimioterapias horrorosas, de ver caindo o seu cabelo, de ver ela toda debilitada,
Mas eu não vejo isso, eu vejo Cristo. Eu já vejo que ela já está curada. Inclusive a minha mãe, que é uma mulher católica, apostólica, bem romana, ela disse, ela disse para a mamãe, mamãe, o vovó ela vai me deixar a filha enferma. Aí a mamãe olhou e falou, quem está doente? Então, amados, o Senhor é Deus. Nós precisamos praticar, ser prático, viver em Cristo, cada minutinho da nossa vida. Não adianta mais te olhar para a nossa alma, não, que ela é caída, viu? E é Satanás que fala através dela. E quem já ressuscitou, você não pode mais viver nessa alma. Você tem que viver em Cristo, amando os irmãos, né? Assim, olhando para o alto, né? Para esse livro maravilhoso, que esses livros são até Cristo que fala. Nós precisamos praticar esse Cristo. Amém. Então, é isso aí que nós vamos ver daqui nos próximos 6 meses. Vamos estar cheios de encargos aí. Nós nem vamos compartilhar porque já foi passado o encargo, né? Então, nós vamos continuar falando das epístolas de Paulo. E dessa vez, focando mais profundamente no livro de Efésios. E quero dar notícias para os irmãos, né? A gente já tem que se programar para a conferência de setembro. Férias, quem vai tirar férias e tal, e a conferência vai voltar a ser de 9 dias, tá bom? Então, graças ao Senhor, nós irmãos tiveram comunhão, o irmão Dong aceitou, porque a gente fez essa conferência de 4 dias apenas por causa da saúde do irmão Dong, era muito cansativo para ele ficar os 9 dias. Mas na comunhão ficou definido o seguinte: setembro volta a ser 9 dias. E o irmão Dong fala a palavra pela manhã, toda manhã a palavra vai ser do irmão Dong, e à noite vai ter o ruminar dessa palavra e a prática dessa palavra vai ser falada pelos cooperadores. Então vai ter também bastante aperfeiçoamento, foi algo novo para nós nessa conferência. Então já se programem para setembro, tá bom? Vai ser dessa maneira e já tirem férias contando com os 9 dias. Lembrando que final de semana, sexta, sábado e domingo, teremos reuniões aqui no local 1. Vai ser uma palavra que vai ser falar sobre a igreja, mas já dentro desse encargo atual que nós vimos essa semana. E nós queremos encorajar você a trazer convidados, tá? Traga convidados, traga seus familiares, aqueles que puderem vir. Acredito que vão ser abençoados nesse final de semana, ok?